Olá, boa noite. Eu me chamo Raí e hoje eu estarei junto ao Pedro para falar sobre os processos da Revolução Industrial. Eu estarei falando sobre a primeira Revolução Industrial, o seu início, suas principais características e suas mudanças, tanto na sociedade e tanto no processo de produção. E o Pedro estará abordando a segunda Revolução Industrial. O que foi a primeira Revolução Industrial? Como já diz o nome, revolução foi uma grande mudança. A Revolução Industrial foi um conjunto de profundas transformações socioeconômicas. Ocorrida na Europa, principalmente na Inglaterra, a partir do século XVIII, no ano de 1750, surgiu a primeira Revolução Industrial. O primeiro período que ocorreu na Inglaterra aconteceu em torno de 1750 até 1860, aonde se observa a saída relativa do sistema feudal e agrário para um sistema capitalista. A revolução ela foi marcada principalmente pelo advento da máquina a vapor na indústria têxtil, locomotiva, e nesse período a produção ela deixou de ser artesanal e passou a ser manufaturada. E a produção ela passou a ser em larga escala. A principal característica da Revolução Industrial foi a criação do sistema fabril mecanizado. E exatamente as fábricas começaram a substituir o trabalho manual por máquinas. Antes da primeira Revolução Industrial, o processo de produção era manufatureiro, ou seja, a produção acontecia em uma manufatura, no qual a produção era manual, em que o trabalhador realizava seu trabalho por meio da sua capacidade artesanal. Mas com o desenvolvimento das máquinas, a produção passou a ser parte da maquinofatura, isto é, a máquina era a grande responsável pela produção. Assim, antes da máquina, a produção necessitava da habilidade artesanal do trabalhador. Agora isso não era mais necessário, porque qualquer trabalhador poderia manejar a máquina e realizar todo o processo sozinho. Antes, com o processo de produção manual, em que o trabalhador participava de todas as etapas da produção, da criação, na fábrica, esse trabalhador ele tem funções delimitadas. Alguns fatores foram condicionantes para a Revolução Industrial. Primeiramente porque a Inglaterra era a maior potência econômica na época, durante o século XVI até o século XVIII, e também era uma potência marítima colonial. E a Inglaterra ela possui recursos naturais como carvão mineral e o minério de ferro, e também o algodão, e que foram as primeiras matérias-primas usadas na Revolução Industrial. Houve uma revolução comercial, tendo a expansão do comércio e a circulação de dinheiro, a ampliação de mercados de compras e vendas de matérias-primas e mercadorias. A Inglaterra tinha um mercado consumidor interno e externo. E as condições de trabalho não era nada fácil. Além do salário extremamente baixo, os trabalhadores eram obrigados a aceitar uma carga de trabalho excessivamente elevada. Jornadas de trabalho de 12 a 18 horas, definida pelo patrão. O trabalho, além de cansativo, era perigoso, pois não havia nada que protegesse os trabalhadores. Tinha péssimas condições de higiene e de segurança. E não possuía direitos. Os afastados por problemas de saúde, eles não recebiam, pois o salário só era pago para aqueles que estavam trabalhando. Tinha o uso do trabalho infantil e feminino também, mulheres que trabalhavam até grávida, e com salário mais baixos. A segunda Revolução Industrial, diferentemente da primeira, agora atinge mais países além da Inglaterra, como a França, Japão, Estados Unidos e Alemanha. Ela entra em vigor na metade do século XIX e se estende até o século XX. As fontes de energia, que antes era o vapor gerado pela queima do carvão mineral, passam então ao petróleo e à energia elétrica. Isso mostra o avanço tecnológico causado pela Revolução, além de apresentar um melhoramento nas máquinas, o que permite uma produtividade maior. O desenvolvimento chega até o sistema de transportes, com navios mais rápidos e maiores, além da criação do avião. Houve desenvolvimento também no setor de comunicação, com a criação de rádios e telégrafos.
Com isso, o crescimento de grupos empresariais é cada vez maior, com nomes como Ford e Toyota. Surge também os sistemas de produção, que vêm para melhorar e organizar as condições de produção. Para entendermos esse sistema de produção, precisamos entender o Taylorismo. Taylorismo é um sistema de organização do trabalho desenvolvido por Frederick Taylor, um engenheiro dos Estados Unidos que passa então a observar várias fábricas para assim dizer onde estavam os problemas no processo de produção e o que poderia ser feito para melhorar. Então, pela primeira vez dentro de uma empresa, foi criada uma sistematização do trabalho, para que o trabalho fluísse e esse industrial alcançasse melhor, maior e mais rápida produção. Isso fez com que Taylor fosse batizado como o pai da administração científica. Para sua efetividade, o Taylorismo seguia os seguintes princípios básicos. Substituía métodos improvisados por métodos científicos e testados na produção industrial. Selecionava e treinava trabalhadores de acordo com suas aptidões. Criava cargos para supervisionar o trabalho e então organizava o trabalho de forma racional. O grande objetivo de Taylor era produzir de forma mais rápida, mais organizada e levando a maior lucratividade. Ele vai pensar em alguns aspectos para melhorar e incentivar o trabalhador, como salários mais altos e jornadas menores, motivando então seus operários e extraindo deles uma maior produtividade. Ele pensou também na melhoria da qualidade dos produtos, pois querendo ou não, isso incentivava o consumo. Após entendermos o Taylorismo, partimos então para o modelo de produção fordista. Modelo este criado por Henry Ford, um dos maiores empresários do século XX. O modelo fordista de produção se espalha por praticamente todas as indústrias entre 1920 e a década de 1960. O objetivo desse modelo era produzir em massa, produzindo mais e com custo menor. Para sua produção em massa, o Fordismo utiliza de alguns princípios tayloristas, estabelecendo uma linha de montagem e utilizando a esteira rolante, onde a mesma determinaria o ritmo do trabalho, possibilitando então deixar a esteira mais rápida e, consequentemente, produzindo mais. Além disso, a indústria era organizada com começo, meio e fim de produção. O trabalhador era submetido a se especializar em uma única tarefa, o que causava diversos males ao mesmo. Para suprir a produção em massa criada, os empresários incentivavam salários maiores para seus empregados, possibilitando o poder de compra, além de utilizar de propagandas para divulgar seus produtos. Eles também possibilitaram o uso de créditos bancários, reforçando tudo isso a fim de incentivar um consumo em massa. O Fordismo, apesar de ser bom para os empresários que investiam no negócio, era negativo para os funcionários. Esses não recebiam mais qualificação e executavam um trabalho repetitivo e desgastante. E além disso, o aumento do salário não durou por muito tempo, já que o intuito era reduzir os preços da produção. O Fordismo então entra em declínio quando em 1980 surge o Toyotismo, que era um novo sistema de produção mais eficiente. O toyotismo é então um sistema de produção substituto do modelo fordista. Assim como o Fordismo, esse modelo de produção conquistou indústrias por todo o mundo na década de 70. Seu nome se dá pois seu criador, o engenheiro japonês Taishi Ono, era parceiro da Toyota e aplicou o modelo diretamente nas linhas de produção da empresa. O toyotismo é empregado nas indústrias com as seguintes lógicas. A produção passa a ser flexível e não mais em massa, variando de acordo com a procura. Basicamente, a produção era feita de acordo com a demanda. Há também uma maior rapidez no processo produtivo, e o trabalhador passa então a realizar múltiplas funções, exigindo uma mão de obra mais qualificada. Além disso, as indústrias deixam de possuir estoques e os produtos passam a ter mais qualidade e variedade. Para o bem funcionamento do toyotismo, foi necessário um desenvolvimento ainda maior no transporte e na comunicação, fazendo com que houvesse rapidez no deslocamento e no fluxo de mercadorias. Como não existe estoque, o modelo toyotista é conhecido como sistema de produção flexível, pois ele permite uma alteração na produção, fazendo com que seu produto se adapte ao mercado.
Vale lembrar, pessoal, que além das revoluções industriais ter favorecido a consolidação do capitalismo, ela também foi a causa direta para o surgimento dos direitos do trabalho, onde diversas leis foram criadas e se mantêm até hoje, protegendo e dando direitos essenciais ao trabalhador. Então é isso, lembrando que todos os vídeos utilizados para a animação desta aula estão na descrição. E recomendamos também assistirem o filme Tempos Modernos, encenado por Charlie Chaplin, onde o mesmo faz diversas críticas às formas de trabalhos empregadas pelo sistema da época.